Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Michel. Vamos aí para mais uma aula simples, prática e direta para essa galera virar investidor de uma vez por todas aqui no canal. É isso aí, é isso aí. E o conteúdo de hoje, ele é o que a gente chama de nitroglicerina pura, viu? Porque aquela turma que já investe, quem já conhece renda fixa, busca muito esses títulos, né? Que Então a é o gente vai LCI e o aí. LCA, né? Que é o Exatamente. queridinho da galera pelo fato de ser isento de imposto. Você vai explicar um pouquinho mais detalhado para nós aí. Exatamente, exatamente. E por esse motivo mesmo que os investidores já profissionais, eles buscam muito esse título. E como aqui o tema, né, nosso é profissão investidor, então você vai ser um que vai olhar com carinho para esses títulos também, e a gente vai entender por quê. Na verdade, você já até fez um briefing aí, né? Eu vou Muito bom. compartilhar a Vamos lá, tela. vamos lá. Nós estamos ansiosos para entender se a gente investe no LCI ou se a gente investe no LCA. Maravilha. Muito bom. LCI versus LCA. Vamos entender a real diferença entre um título e outro. E você vai sair daqui sabendo qual que você vai escolher. Tá? Bom, já respondendo essa pergunta que eu mesmo lancei no início do conteúdo aqui, LCI e LCA, ambos são uma letra de crédito. Uma é para o setor imobiliário, ou seja, LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio. O que isso quer dizer? Letra de crédito é um título, como a gente já viu numa outra aula, CDB, né? Que é um certificado. E a letra de crédito é um título de empréstimo também, E é onde a pessoa emitido pelo física banco, né? é emitido pelo banco, também é um título bancário. Assim como o CDB, esse também é um título bancário. Mas qual a diferença desses dois títulos para o CDB? É o que a gente vai entender na aula de hoje. Então, uma pessoa física, ela quer fazer um investimento, então ela empresta um dinheiro, ela empresta o seu aporte, o seu capital para o banco, a título de investimento, e o banco retorna com uma promessa de pagamento lá no momento do resgate, né? E a diferença é que a letra de crédito imobiliário, quando a gente compara com o CDB, é que o CDB o banco faz o que ele quiser, ele empresta da forma com que ele quiser. Nesse caso, é uma proposta do governo para que ele fomente o mercado do setor imobiliário. Então, a ideia é fomentar o setor imobiliário. Então, o banco vai realizar empréstimos exclusivamente para esse setor, tá bom? Ele não pode emprestar para pessoas físicas ou para empresas convencionais. E a diferença do LCA, que na verdade é a mesma coisa de um LCI, o que muda é a finalidade. Uma pessoa física realiza o seu investimento, empresta o dinheiro para o banco, que vai emprestar fomentando o setor do agronegócio, exclusivamente. Então, essa é uma ferramenta que o governo utiliza para fomentar esses dois mercados. E como eles são títulos incentivados, tem um benefício que é o que faz grandes investidores buscar esse tipo de investimento. Por ser incentivado pelo governo, ele tem isenção de imposto de renda. Só para você ter uma ideia, CDB, ele começa, é uma tabela progressiva, né? No caso regressiva, que vai diminuindo, ele começa com 27,5%. Então, como a gente sempre fala sobre estratégia nos nossos conteúdos, depende do tempo que você vai resgatar, é muito interessante você aportar aqui no LCI ou no LCA. Então, a pergunta inicial do tema de hoje, que é LCI versus LCA, entender a diferença, a única diferença é o destino, qual setor que ele está fomentando. E quando a gente traça um paralelo com o CDB, eles são títulos isentos de imposto de renda. E mais uma diferença em relação ao CDB, a maioria, não que seja 100%, mas mais de 95% dos títulos emitidos pelos bancos para LCI ou LCA, eles são atrelados a um percentual do CDI. É muito difícil um título com percentual pré-fixado nesses dois tipos de investimento. E uma outra característica é que, por ser isento de imposto de renda,
É muito comum, na verdade, é muito difícil que um título seja 100% ou mais do CDI vigente. Por essa isenção, por esse benefício, ele é 95%, 96%, uma boa rentabilização em 97% é considerada excelente, tá? Então, é muito interessante, é por isso que ele é um título muito procurado pelos Pela grandes isenção. players ainda, né? Pela isenção. E pela isenção. E ele teve uma mudança agora, né? Como nós já falamos em outras aulas aí sobre liquidez, por ele ter esse benefício antigamente assim, um passado recente, agora mesmo em 2024, existia uma demanda muito grande por essa isenção, com as pessoas utilizando como reserva de emergência. E o governo falou: opa, peraí, estão emitindo a todo vapor aí, sem controle, pera lá. O governo foi lá, começou a controlar, e uma característica agora é que a liquidez é de 1 ano. Então, esse tipo de título... Tem a carência para ser resgatado agora, né? Exatamente. Então, agora tem uma carência para o resgate. Então, você vai investir, continua tendo o benefício da isenção, só que você não pode usar como reserva de emergência, porque você não vai poder resgatar a qualquer momento. E essa é uma coisa que eu acho que justifica ter um agente de investimento sério do lado. Por quê? Porque o fato de estar lá isento de imposto faz com que o investidor segue para muitas coisas e saia comprando porque é isento de imposto. Mas você falou uma coisa que é muito fundamental para quem vai investir na renda fixa. Raramente você vai achar um LCI ou um LCA pagando acima de 96%, 97% de um CDI. E na outra ponta, a gente viu CDB de 14%, a gente vê CDB de 13% de renda fixa, a gente vê CDB de 120% do CDI pagando muito mais. E na hora da decisão, qual de fato vale a pena? E aí você precisa fazer conta. Muitas pessoas vão chegar e falar: não, LCI é isento de imposto, eu vou comprar isso porque é bom. Tá bom, mas muitas vezes um CDB que paga 120%, 130% de um CDI, depois que você desconta o imposto de renda, ainda acaba pagando mais do que um LCI, que é isento de imposto. Então, esse eu acho que é o grande X da questão, para a gente deixar aqui bem transparente para as pessoas. Por quê? Porque pelo nosso ciclo aqui de amizade, a grande maioria das pessoas optam pelo CDI, LCI e LCA, pelo chamariz do isento de imposto, que é muito atrativo você ver alguma coisa que é isento de imposto. Mas, na prática, no resgate, daqui 1 ano, o que vale mais a pena? Um CDB pagando X% de um CDI, mesmo descontando o imposto, ou um LCI que é isento de imposto? Então, essa conta, ela precisa ser feita toda vez na hora que você vai tomar uma decisão de escolha do seu título de investimento aqui. E é por isso que é tão importante ter um assessor de investimento junto. Porque parece pouco, mas a gente vê que isso no ano teve uma diferença de 2% no resultado, 1,5% no resultado final do montante. Só que a gente, que gosta de uma calculadora de juros compostos, vamos ver o quanto que 2% representa nos seus próximos 30 anos de vida. Então é uma decisão que parece boba, mas que faz toda a diferença para o seu longo prazo. E esse é um ponto aí muito, muito, muito importante e relevante para pessoas que querem investir, saber fazer essa diferenciação e saber fazer essa conta. Porque, como comentei, às vezes, é só 1%, é só 1,2%, mas nos próximos 30 anos muda tudo a sua aposentadoria pelo fato desta questão aí. Então, sensacional, LCI e LCA, resumindo, a gente empresta o dinheiro para o banco emite aí uma letra de crédito para devolver para a gente num determinado momento, e ele reempresta esse dinheiro, ou para empréstimos de pessoas que querem aí comprar a sua habitação, ou para agricultores, fazendeiros que querem aí investir no seu negócio agro. E para que
tenha incentivo, o governo isenta de imposto. Isso é uma coisa bem antiga, não é de agora. O governo isenta de imposto para quê? Para que esse dinheiro gere mais moradias e gere mais prosperidade no agro. Só que na hora da decisão, não é pelo simples fato de ser isento de imposto que é a melhor solução. Conta na hora de clicar no mouse. Poxa, muitas vezes eu mesmo, por uma experiência própria, as últimas rendas fixas que eu fiz não foi LCI, foi CDB. Porque mesmo descontando o imposto, o CDB pagou mais do que o LCI. Eu digo isso num passado de 2 anos para cá, aproximadamente. Então, existe essas possibilidades e a continha que nós temos que estar fazendo aí no dia a dia. Muito boa a sua aula, Michel. Tem mais alguma coisa que a gente deve aprender nessa aula ou ficamos por essa? Não, é isso aí, é isso mesmo. Esse conteúdo ele é bem simples, objetivo, né? Atrelado aos insights que você trouxe, Gustavo, da pessoa fazer conta, né? É tão sério essa questão de fazer conta que é possível que um título que não seja isento, um CDB, 110%, pode ser que ele rentabilize melhor do que um de 120%. Dependendo do momento do resgate, ela está na tabela mais alta do imposto de renda. Então, essa questão de fazer conta, ela é muito importante, porque se você olha o número que está na vitrine, ele não vai te dizer de fato o que você vai ter de rentabilização líquida, que é esse foco, rentabilização líquida, e o assessor ele é muito importante nesse sentido. Muito bom. E na próxima aula, já na sequência dessa, você vai mostrar para a gente como é que as pessoas na prateleira da XP, lá na plataforma da XP, podem selecionar o seu CDB, ou o seu LCI, ou o seu LCA, aí filtrando pelas taxas, filtrando por essa taxa de vencimento. Na próxima aula vai ser bom que a pessoa já vai ver na prática tudo isso que nós falamos nessas aulas aqui, não é isso? Isso mesmo, exatamente, vai ver na prática. Né? Show de bola, Michel. Muito obrigado mais uma vez. Vamos aqui produzindo o melhor conteúdo possível para essa galera investir e se aposentar com o máximo de qualidade possível. Maravilha. Muito obrigado, então, pelo convite aí de poder compartilhar o conhecimento com os nossos alunos, telespectadores. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.